Antes de você pensar em ganhar dinheiro na bolsa de valores, você tem que pensar em não perder o dinheiro que você já tem. E o maior risco que você tem ao investir numa empresa é dessa empresa falir. E o principal fator que leva uma empresa à falência são as dívidas. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros que as pessoas geralmente cometem ao analisar a dívida de uma empresa. Se você acabou de chegar aqui no canal e não me conhece ainda, meu nome é Antônio, prazer, canal 1% Investidor. E papo reto, já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho, que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E tem dia que tem até 2 vídeos, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Então um vídeo curto, objetivo aí, para te passar o conteúdo de forma bem rápida. O primeiro erro que a maioria dos investidores cometem é o seguinte: achar que uma dívida alta é ruim. Existe um indicador super importante para você analisar uma dívida, que é o indicador dívida líquida barra EBITDA. Esse indicador mostra a comparação entre a dívida de uma empresa, a dívida líquida, e o EBITDA, que é o lucro antes de depreciação, impostos, aquela historinha toda. E esse indicador tem que estar no máximo em 2 para ser uma dívida assim saudável. Como assim em 2, Antônio? Se esse indicador estiver em 1, dívida líquida barra EBITDA em 1, significa que a dívida da empresa é praticamente do mesmo tamanho que a geração de lucro dela. Se for acima de 1, significa que a dívida é maior que a geração de lucro, mas até 2 está meio que tranquilo. Acima de 2 já fica um cenário muito preocupante. E algumas pessoas pensam: caraca, essa empresa tem uma dívida líquida barra EBITDA de 3, não vou investir de jeito nenhum. Cuidado, não é assim. Existem exceções. E algumas exceções são as empresas, por exemplo, do setor elétrico. Tu pega a Taesa é uma empresa que tem uma dívida líquida barra EBITDA acima de 2. E isso não é ruim. Como assim, Antônio? Até hoje você falou que isso era ruim, como que não é ruim? O seguinte, pensa comigo, tá? Pensa nessa seguinte estratégia. A Taesa é uma empresa que trabalha no setor elétrico, tá? Um setor que trabalha aí com a transmissão de... um segmento dentro do setor elétrico que trabalha com a transmissão de energia. O setor elétrico tem 3 segmentos. Tem o segmento de geração, de transmissão e de distribuição. A geração é onde a energia é criada, por exemplo, nas hidrelétricas. A transmissão é aquele caminho, aquelas torres gigantescas entre a geração e aquela subestação do seu bairro. E da subestação do seu bairro até sua casa é a distribuição. A Taesa atua na transmissão. E o setor de transmissão, o segmento de transmissão, ele ganha pelo fornecimento da infraestrutura e não pela quantidade de energia que passa ali. E são contratos de extremas aí, como é que eu posso dizer, de vencimento muito longo. Então a Taesa tem contrato de 10 anos, de 15 anos. Ela sabe quanto que ela vai receber nos próximos 10 anos. Ela tem uma certa previsibilidade. E por ser uma empresa estável e ter essa previsibilidade, ela consegue empréstimos, consegue um dinheiro para financiamento com juros baixíssimos. Então esse é o primeiro ponto que é vantajoso para a Taesa ter uma dívida alta, porque os juros é muito baixo e compensa para ela pegar esse empréstimo. Imagina você pegar um empréstimo de, por exemplo, R$ 1 milhão com juros de 5% ao ano. Qualquer um aceita um empréstimo desse, né? Vale muito a pena. E além disso, a dívida, ela entra no balanço contábil de uma empresa como um gasto. Esse gasto diminui o lucro e se o lucro diminui, a empresa paga menos imposto. Praticamente todas as empresas que estão na bolsa de valores, elas pagam uma alíquota de 34% de imposto sobre o lucro. Então, se a empresa tem um lucro menor, logicamente, ela paga menos lucro. Então, para a Taesa é super vantajoso ter uma dívida alta. Então, você não pode se assustar com a empresa quando você vê aquele endividamento alto. Pô, Tony, como é que eu vou saber qual empresa que pode ter um endividamento alto e qual empresa que não pode? Você tem que estudar a empresa, tá? Ler os relatórios contábeis, conhecer um pouco mais sobre ela. Mas uma boa dica é o seguinte, é você olhar a liquidez corrente. O que é liquidez corrente? É um indicador que te mostra quanto de dinheiro a empresa tem em caixa comparado à dívida dela. E esse indicador tem que ser acima de 1. Liquidez corrente de 1 significa que a empresa tem a mesma quantidade de dinheiro em caixa e a mesma quantidade de dinheiro em dívidas. Acima de 1, a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se você pegar a Taesa, por exemplo, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, se ela quisesse, ela poderia quitar as dívidas dela e ainda teria um bom caixa sobrando. Só que ela não faz isso porque não é vantajoso. Como eu disse anteriormente, vale a pena manter aquela dívida. Isso é lucrativo para a empresa. Então toma cuidado com esse erro, tá? Toma cuidado com esse viés de confirmação de achar que uma empresa com dívida alta é ruim. Antes de passar para o segundo erro, um recado importante. Em outubro, abre a segunda turma do MQ1, que é o nosso curso completo de investimentos do básico ao avançado, envolvendo aí criptomoedas, trend following, opções, tem até um curso completo de milhas aéreas dentro dele, renda variável, enfim. O curso é absurdo, já tivemos aí 2 turmas, feedback 100% positivos, e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com todas as informações. É o primeiro link, só entrar, dar uma olhadinha ali, em outubro abre a próxima turma e são bem poucas vagas, então você tem que ser rápido também. O segundo erro que os investidores cometem é não olhar o vencimento das dívidas. Como assim? Você pega uma empresa, essa empresa tem uma dívida, por exemplo, de 10 milhões de reais, a empresa 1. Você pega a empresa 2 tem uma dívida de 5 milhões de reais. Aí eu te pergunto, qual que é o pior cenário? Aí você fala, pô, o 1, né, que tem uma dívida de 10 milhões de reais. Nem sempre. Às vezes, o 1 pode ser um cenário muito melhor do que o cenário 2, onde a dívida é metade. Como assim, Antônio?
você tem que ver o vencimento dessa dívida. Imagina que uma empresa tem uma dívida de 10 milhões que ela pode pagar em 5 anos e a outra tem uma dívida de 5 milhões que ela tem que pagar em um mês. Então é isso que torna perigoso dentro da empresa. Uma dívida com vencimento muito curto e de um valor bem significativo pode levar a empresa para falência, pode quebrar a empresa. Agora, se essa empresa tem essa dívida parcelada no longo prazo, aí a história já é outra. Então, sempre que você for analisar o endividamento de uma empresa, você pega ali o relatório contábil, né? E você vê ali os passivos que a empresa tem, vê o endividamento. Abra também as notas explicativas, que lá vai estar explicado em quanto tempo a empresa pode pagar essa dívida, como que funciona, quem são os credores e tudo mais. Você tem que entender esse parcelamento, não o parcelamento, mas o prazo de duração da dívida, beleza? Super importante, cara, não mosca com isso aí. E o terceiro fato é não comparar a dívida de uma empresa com o lucro. Porra, cara, isso aqui é uma coisa assim mínima que você não pode errar, tá? No começo é normal errar, não tem nem por que julgar, eu já errei bastante isso, todo mundo já errou, só que é uma coisa que você não pode mais errar. Lembra do indicador dívida líquida barra EBITDA que eu falei no começo? Para você comparar a dívida de uma empresa com o lucro e EBITDA dela? Cara, você tem que fazer sempre isso. Muitas pessoas falam o seguinte, inclusive até o Felipe Neto postou esses dias, né? Que, porra, as empresas do Brasil são todas endividadas, que a Volkswagen tem um lucro bilionário, milionário, que a Petrobras tem um lucro milionário, enfim. O Felipe Neto soltou um tweet aí nesse estilo. E aquele tweet não fazia sentido nenhum, cara. Falou uma baita de uma besteira. Por que não fazia sentido, Antônio? Porque quando você olhava só o número daquela dívida, parecia ser um número assustador, pô, milhões e milhões de dívida. Mas aí você vai olhar o lucro da empresa, a empresa tem um lucro bilionário. Cara, quando tu compara uma dívida de milhões com um lucro de bilhões, mano, tá de boa, entendeu? Então é isso que você tem que fazer, você sempre tem que comparar quanto que a empresa tem de dívida com quanto que ela ganha de lucro. E aí entram três principais indicadores de endividamento para completar aí o vídeo, tá? Primeiro, dívida líquida barra EBITDA, que vai te mostrar exatamente isso, uma comparação entre a dívida da empresa e a geração de lucro dela. Depois vem o indicador passivo barra ativo, que te mostra se a empresa está gastando mais do que ganha, e isso aqui é de extrema importância. Então o passivo barra ativo ele tem que estar sempre abaixo de 1. Se ele estiver acima de 1, a empresa gasta mais do que ganha. Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo da Minerva, né? O Ataurus. A Taurus, até alguns meses atrás, cara, ela tinha um passivo barra ativo acima de 1, 1,20, por exemplo. Ou seja, ela estava gastando mais do que ela ganhava. E isso, no longo prazo, aumenta a dívida. Agora tu pega, por exemplo, a Itaúsa tem um passivo barra ativo de 0,10, 0,15. Ou seja, a empresa gasta só 15% do que ela ganha. Isso é um resultado aí sensacional. Então, dívida líquida barra EBITDA, passivo barra ativo e, por último, a liquidez corrente, para você ver o valor que a empresa tem em caixa comparado com o endividamento dela. São três indicadores fundamentais para você analisar aí o endividamento de uma empresa. E além desses erros, é lógico que tem outros, né? Mas aqui no canal tem uma playlist completa que se chama o seguinte, tá começando a investir agora? Comece por aqui. E nessa playlist eu tenho um vídeo aí falando como que você deve começar a investir, dicas para quem está começando a investir. Então se você está começando agora, se você não comprou nenhuma ação, se você não tem nenhum contato com o home broker, essa playlist vai te ajudar também. Vou deixar essa playlist aqui no card aqui em cima. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo.